Vamos lá, galera. Módulo 4, Matemática 1, turma do terceiro ano. Questão do neném aí, ó. Para construir um contrapeso, é comum na constituição do concreto utilizar cimento, areia e brita. Na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir um contrapeso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazida pela betoneira? Bom, um problema que vai envolver divisão em partes proporcionais, né? Então, o cimento está para uma parte, assim como areia está para 4 partes, assim como a brita está para 2 partes, por propriedade de proporção, assim como a soma cimento mais areia mais brita total também vai estar para a soma das proporções, 1 mais 4 mais 2. Logo, qual é a soma total de cimento, areia e brita? 14 metros de concreto. 14 está para quanto? 1 mais 4, 5, mais 2, 7. Aqui, então, a gente gera o tal do nosso K, que é a nossa constante proporcional. Ok? Agora, se tudo isso aqui são coisas iguais, há uma transição, né? Propriedade transitiva. Esse igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. Ah, então o cara que eu quero, né, também pode ser igual a K. Logo, C sobre 1 igual a K, que vale 2. Multipliquei em cruz, automaticamente C igual a 2 metros cúbicos, como consta na letra C. Opa, desculpa, na letra B. Ok? Muito bem. Então, vamos avançar para o exercício de número 2. Muito bem. Vejamos. Estudo com funcionários que trabalham como caixas de supermercado revelou que metade deles apresentou sinais de infecção urinária. A maioria fica até 5 horas sem beber água e sem urinar. Segundo a pesquisadora Thalita Galindo, é necessário ingerir água diariamente e o ideal de consumo de água seria ingerir 35 mililitros de água para cada quilo de peso. Pô, tô na merda então. Vou acabar com a jornalha, velho. Sabe-se que uma pessoa pesando 80 quilos consome 6 galões de 20 litros de água em 60 dias. Para que essa pessoa atinja a ideal ingestão diária de água, quantidade mínima de litros de água que ela deve acrescentar à sua ingestão diária, média, no consumo no mesmo período de dias, deve ser. Bom, vamos entender o problema, né? Primeiro a gente tem que, se o consumo ideal por dia é esse, por quilo, e o cara tem essa quantidade de quilos, 80 quilos vezes 35 mililitros de água. Quanto que esse cara deveria ingerir, né? Vamos começar por essa hipótese, né? Por essa ideia. Bom, 80 vezes 35 dá 2.800 mililitros, que é a mesma coisa que 2,8 litros. Muito bem. O que mais que a gente pode avaliar? Bom, ele consumiu 6 galões de 20 litros, né? Então, ele consumiu 6 vezes 20, ou seja, 120 litros ele consumiu. Mas ele consumiu isso num período de quanto? 60 dias. Logo, 620 dividido por 60, ele estava consumindo 2 litros por dia, né? 120 dividido por 60, ele estava consumindo 2 litros por dia. Mas ele deveria consumir quantos litros por dia? 2 litros e 800. Logo, né? 2 litros e 800 menos os 2 litros que ele consome, faltam 0,8 litros, conforme consta na letra D. Ok, senhores? Muito bem. Então, vamos continuando agora com o exercício de número 3. No exercício de número 3,
Vou botar essa luz um pouquinho mais para trás, que eu acho que ela está me atrapalhando. Será? Mais um pouquinho ainda. Aí, acho que agora melhorou. No exercício de número 3, o que a gente tem? Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado da sua massa. Então, o cubo da região é proporcional, né, ao quadrado da massa. Então, como é que a gente pode entender isso, né? Se a região é S, é porque o seu cubo é proporcional ao quadrado da massa. E isso vai me gerar o tal do K, que é a constante de toda a proporção, né? Sendo ela direta, como é o caso aqui, como foi o caso na número 1, ou sendo ela inversa, que em vez de dividir eu multiplico, né? Porque é uma propriedade inversamente, grandezas que são inversamente proporcionais são multiplicadas. Grandezas que são diretamente proporcionais são divididas, né? Aquele conceitozinho lá do primeiro ano, né? Que a divisão é a inversa da multiplicação, o conceito de proporção é uma igualdade de razões, está ligado diretamente à divisão, logo, se eu quero inverter, eu multiplico. Muito bem. E aí, multiplica em cruz aqui agora, né? Proporção, primeira propriedade. Então, eu tenho que S ao cubo vezes 1 é S ao cubo, vai dar K vezes a massa ao quadrado. Aí eu posso pegar esse cubo e passar para cá sob a forma de raiz cúbica. Então, S é igual a raiz cúbica de K vezes a massa ao quadrado. Então, toda raiz pode ser expressa sob a forma de uma potência com expoente fracionário. Então, S passa a ser K elevado a 1 daqui sobre esse 3, vezes M elevado a 2 daqui sobre esse 3, propriedade de radicais, né? Propriedade também que a gente viu bastante no primeiro ano. Ok, senhores? Portanto, S é K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3, letra D, conforme consta aí no nosso gabarito. Ok? Vamos para a questão de número 4. O índice de massa corporal, abreviadamente IMC, é uma medida internacional adotada pela Organização Mundial de Saúde para indicar se uma pessoa está com peso excessivo para sua altura. O cálculo do IMC é dado pela fórmula IMC é a massa sobre a altura ao quadrado, sendo M a massa e em quilos, né, em quilogramas, e H a altura em metros. Os valores da tabela foram ligeiramente adaptados com relação aos adotados pela OMS, para simplicidade nos cálculos. Temos uma tabela aqui, ó. Uma tabela, tá? Muito bem. IMC, menor que 19, está abaixo do peso, né? Entre 19 sendo igual ou até menor do que 25 é o normal, enfim, né? Tudo aqui. Sobrepeso, os valores, obesidade tipo 1, obesidade mórbida. Oh my God. Assim, segundo a OMS, um indivíduo de 2,10 metros de altura, que pesa 80 kg, tem IMC inferior a 19, sendo classificado como abaixo do peso. Um cara alto desse jeito, 80 kg para ele é pinto, né? Muito bem. Se um indivíduo de 144 kg e 2 metros de altura perder 64 kg numa dieta, então esse indivíduo migrará da classe. Então vamos lá, né? Achar um espacinho aqui para fazer essa conta, porque não deixaram nada aqui pra gente. Mas não é uma conta muito grande, não. Então, o que a gente vai analisar primeiramente aí? Primeiramente, a gente vai analisar, né, que IMC é massa sobre altura ao quadrado. Muito bem. Então, quando o cara tinha 144 quilos, a altura dele, né, sendo de 2 metros, então aqui é 2 ao quadrado, isso é 144 dividido por 4. E 144 dividido por 4, ele tem um MC igual a 36, ou seja, entre 30, podendo ser igual a 30, e o 40. Então, ele estava na classe obesidade tipo 1, ok?
Já sabemos que só pode ser letra C ou D, né? Agora, se esse cara perde 64 quilos, né? Se ele perde 64 quilos, 144 menos 64, ele vai para 80 quilos. Dividido pela mesma altura, que obviamente não deve ter mudado, né? 80 dividido por 4, 20. Então o cara estava com IMC 36, se perder 64 quilos, o IMC dele passa a ser 20. Ou seja, moral da história, ele saiu aqui, ó, entre 30 e 40 da obesidade tipo 1 e passou para entre 19 e 25 para um peso normal. Resposta certa, letra D. Ok, senhores? Mais umazinha aí para finalizar que ainda dá tempo, para não ficar muito grande o vídeo. Então a gente tem aqui agora a questão de número 5. Muito bem. Lembrando que o gabarito comentado dessas questões já foi divulgado, tá? Que eu só estou fazendo aquela correção como se fosse no quadro, aquele momento para aproximar mais você do conteúdo. Você matar a saudade um pouquinho também. Uma perfuradora de cartões trabalhando 12 horas por dia perfura 3.200 cartões em 8 dias. Com o objetivo de perfurar 60 mil cartões em 15 dias, foram apresentadas as seguintes propostas. Tá, vamos economizar tempo aí, porque ficar lendo isso aí não vai adiantar nada agora. Vamos calcular primeiro. Bom, então eu tenho as horas trabalhadas por dia. Olha a quantidade de grandezas dessa regra de 3 composta. Eu tenho a quantidade de cartões perfurados, né? E eu também tenho os dias, a quantidade de dias trabalhados. Uma coisa é horas por dia, outra é quantidade de dias, né? São diferentes. Muito bem. Eu tenho ainda assim também a questão do número de perfuradoras, tá? Então eu vou fazer a conta para uma perfuradora, tá? Vou fazer a conta para uma. Que aqui teria uma outra grandeza, mas eu vou fazer a conta para uma, veja bem. Senão eu vou ficar com duas variáveis, e aí não é interessante. Então eu faço a conta para uma, depois eu faço uma análise proporcional que eu vou mostrar para vocês. Bom, primeira situação. Uma perfuradora trabalhando 12 horas por dia, ela perfura 3.200 cartões e leva 8 dias para isso. Agora eu quero perfurar 60 mil cartões em 15 dias, né? Tenho 15 dias para isso. Muito bem. Logo, quantas horas eu vou precisar trabalhar por dia? Muita atenção agora que a chave da regra de 3 está agora no que eu vou fazer. Eu pego sempre a grandeza onde está a variável que eu quero descobrir e considero, né, dou um referencial para ela. Eu gosto de colocar para cima, né? Aí fica a critério do freguês, mas eu gosto de colocar para cima. Então eu vou fazer a seguinte pergunta, esquece os números. A pergunta é para as grandezas. É nessa que às vezes o cara se perde. Ah, mas o número aqui aumentou ou de lá diminuiu. Não importa, não quero saber dos números. Eu faço a pergunta para as grandezas. Isso tem que ficar bem frisado, para você não errar esse tipo de questão no Enem, que vai cair com certeza, né? Então não erre. Então vamos lá. Se a quantidade de horas trabalhadas por dia aumenta, se eu aumentar essa quantidade de horas trabalhadas, o número de cartões perfurados aumenta ou diminui? É uma pergunta lógica. Se eu aumentar a quantidade de horas, eu também aumento o número de cartões perfurados. E nunca envolva outra grandeza na sua pergunta, somente duas. Quando eu faço essa pergunta, é como se não existisse mais nada no meu problema. Ok? Você tem que pensar sempre assim. Porque agora eu vou fazer a pergunta para essa grandeza como se não existisse. Para você não se confundir, né? Então é sempre assim, é simples inclusive. Agora, de novo, faz a pergunta sempre primeiro para a grandeza que está a variável que você quer descobrir. Se eu aumento a quantidade de horas para fazer um determinado serviço, não importa qual, tem que ser o mesmo. Se eu aumento a minha quantidade de horas trabalhadas por dia, o número de dias necessários para terminar esse serviço aumenta ou diminui? Se eu trabalho mais por dia, é óbvio que eu vou levar menos dias para terminar
né, o meu serviço, seja ele qual for. Então, o que eu pude perceber? Fazendo a pergunta para as grandezas, independente dos valores, que essas duas são diretas, porém essas duas são inversamente proporcionais. Então, na hora de montar aqui agora o meu probleminha, eu faço assim, ó. Deixa eu ver se está dando para ver. Deixa eu melhorar aqui. Aí. Agora, na hora de montar meu probleminha, eu faço assim, ó. 12 sobre x, eu vou manter, igual, essa não é direta? Eu vou manter também. 3.200 sobre 60.000 vezes... Ah, essa aqui é a inversa, né? Então eu troco os caras de posição, ó. 15 sobre 8. Onde for inverso, inverte a fração. Onde for direto, mantém a fração. Simples, né? Agora, alguns cortes aqui, né? Por exemplo, 0, 0, 0, 0. Diminuiu o tamanho da minha conta. Ó, 32 por 8 dá 4. Aqui vai dar 1. Muito bem. 600 com 15, aqui vai dar 1. Aqui vai dar 40. E 4 com 40, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10. Olha como a conta ficou simples. Agora multiplica em cruz. X vezes 1 vezes 1. X. Tá dando pra ver. E 12 vezes 10 vezes 1. 120. Então eu preciso trabalhar 120 horas por dia. E vou analisar agora quais as propostas ficam mais adequadas. 15 perfuradoras trabalhando 10 horas por dia? Não preciso disso tudo. Eu preciso só de 120 horas por dia. 8 perfuradoras trabalhando 12 horas por dia? Também não vai dar, vai faltar agora, né? 12 perfuradoras trabalhando 10 horas por dia. 12 vezes 10, 120. Muito bem. Se eu fizer 9 vezes 15, vai passar também, né? Então é isso mesmo. 10 vezes 8 vai dar 80, vai faltar. A resposta é a letra C. 12 perfuradoras, 10 horas por dia. É a mesma coisa que 120 horas por dia. Ok, senhores? Então ficamos aqui também por conta do tempo. Aquele abraço. Já, matemática 2.